Então, galera, vamos lá para a correção das nossas questões, como forma de revisão aí, tá? Eu escolhi para vocês uma questão do módulo de preferência, questões de vestibulares, porque temos respondido muitas questões Enem, mas de alguma forma, com certeza, contribui também para as reflexões, não muda muita coisa, tá? E para a gente revisar os pré-socráticos nesse momento, eu escolhi essa questão número 5 do capítulo 1 da UFU, né, sobre Heráclito. Ela é muito interessante, ela também é, de certo modo, conteudista. Então, a gente não pode perder de vista que temos que dominar essa teoria de cada pensador, de cada época, de cada momento, ok? Então, vamos lá para essa questão da UFU, que diz o seguinte: o fragmento a seguir é atribuído a Heráclito de Éfeso. Então, o que ele quer aqui na questão? A partir do fragmento citado, escolha a alternativa que representa melhor o pensamento de Heráclito. Então, qual é o fragmento, né? O mesmo é em nós, né? Aí quem somos nós, ele quer dizer isso aí, quem é esse nós? O mesmo é vivo e morto, desperto ou dormindo, novo e velho. Pois estes, tombados além, são aqueles e aqueles de novo. Tombados além são estes. Na verdade, vocês percebem que aqui, ó, por exemplo, se eu pegar a ideia de vivo e morto, né, desperto e dormindo, e o novo e velho, há o que aqui? Um jogo de quê? De contrários, tá? Então há um jogo aqui, ó, há um jogo dos contrários, ok? Então, um jogo de opostos aqui. Então, a proposta é, a partir desse fragmento, qual a alternativa que melhor representa o pensamento de Heráclito? Então, vejamos a alternativa A. E quero deixar uma dica aqui. Antes mesmo de vocês entrarem na alternativa, nas alternativas, é, essa questão, por exemplo, ela se dá melhor quando você faz ela por eliminação, ok? Então, vai ser interessante. Veja só. Retomando aqui. Não existe a noção de opostos, é justamente o que o texto está indicando, vivo e morto, novo e velho. E aí eu vou explicar para vocês. Então, se não existe, então o não já faz essa alternativa aqui ficar falsa, ok? Correto? Então, olha só. Não existe a noção de opostos no pensamento de Heráclito. Então, existe a noção de opostos. Então a alternativa A seria falsa, pois todas as coisas constituem um único processo de mudança que expressa a concórdia e a harmonia. Então, nesse caso de concórdia e harmonia, mais uma vez reforçando a explicação, tende a uma única direção e não uma direção contrária, ou seja, concórdia e discórdia, ok? Então, falso. Bom, como é um critério de eliminação, eu vou saltar a alternativa B, tá bom? Porque eu quero analisar essas eliminações aqui na alternativa C e D. Se o morto é vivo, o velho é novo. E o dormente é desperto. Então não existe múltiplo. Então, mais uma vez, olha só. Não existe múltiplo. Então, na verdade, o que acontece é, pelo contrário, para Heráclito, a unidade do mundo se dá justamente na multiplicidade, ó galera. Então essa alternativa é falsa. Por quê? Porque para ele a multiplicidade é o e junto com a ideia, né, de mudança é o elemento fundamental. E na verdade esse elemento ele adere isso ao fogo como aquele que muda as coisas, mas ao mudar as coisas gera uma nova coisa. Ou seja, quando eu, por exemplo, transformo uma pepita de ouro, né, em um anel, ele deixa de ser uma pepita, mas ele torna-se uma nova coisa, que é um anel. E se eu desfizer aquele anel para fazer parte daquele ouro para uma outra peça, segue o ciclo, e ele vai dizer esse elemento, que é o fogo, tá, para ele, é esse agente da multiplicidade das coisas, ok? Então, assim, essa unidade primordial para ele da physis, né? E multiplicidade não é aparente, mas é também de mudança real, que vem através do fogo. Letra D. A alternativa entre polos opostos constitui um fluxo eterno, ok? Regida pela guerra e pela discórdia, que ocorrem sem qualquer medida ou proporção. A guerra entre os contrários evidencia que a physis é caótica e denota o fato de que o pensamento de Heráclito é irracional. Olha só, galera. Vinha até bem a alternativa,
falando algumas verdades, por isso que eu não interrompi a leitura, mas na verdade não é irracional, é racional. Então, a alternativa fica também falsa. Então, por eliminação, você chegaria consequentemente a uma resposta correta, que é a proposta B, ou seja, a equivalência de estados contrários, ok, com o mesmo, exprime a alternância harmônica pelos polos opostos. Quando ele trata dessa questão dos polos opostos, é justamente isso. Essa mudança, essa alternância do novo velho, do vivo morto e aí segue, tá? Ou seja, vamos lá. Numa sucessão mútua, como o dia e a noite. Se sai um, entra o outro e vice-versa. Todas as coisas são um. Aí ele fala que tudo que existe no mundo é uma unidade que surge exatamente dessa multiplicidade dos elementos, né? Dessas mudanças transformadoras através da ideia do fogo, tá bom? Que é um fator de destruição, mas ao mesmo tempo é um fator de restauração, que é o que ele propõe, tá bom? Então, toda a multiplicidade de opostos constitui uma unidade perfeita. Ó. Esse é o raciocínio central dele. Então, guarde isso como novidade aí, tá? Caso venha aparecer aí em uma questão do Enem também. E todos os seres estão em um fluxo eterno de sucessão de opostos em guerra. Por isso que eu não interrompi a leitura aqui, porque isso é uma verdade. Essa guerra que ele está aqui afirmando, né, ou sugerindo essa ideia aqui, é justamente o fluxo constante de mudança entre os contrários, tá? E tudo isso aqui eu acrescento a ideia de uma palavrinha-chave de Heráclito que vocês têm que guardar, que é o devir. Tudo está em constante mudança e transformação. Beleza, então? Então, até aqui, beleza? Fechou. Então, vamos para a próxima questão. Então, galera, vamos agora para a questão 2. Na verdade, nesse segundo capítulo, eu escolhi duas questões para vocês, tá? Tratando aí já da filosofia clássica. Nesse caso, nós temos uma questão da UFUA, que é a nossa primeira questão de análise aqui, tratando do pensamento de Platão, ok? E a proposta é a seguinte: assinale a alternativa, né, correta, de acordo com o pensamento de Platão. Então, o que a gente tem aqui? Tem um texto de apoio que diz o seguinte: Sócrates, portanto, como poderia ser alguma coisa o que nunca permanece da mesma maneira? Com efeito, se fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, ao menos nesse tempo, não vai embora. E se permanece sempre da mesma maneira, e é, em si mesma, como poderia mudar e mover-se, não se afastando nunca da própria ideia? Aí Crátilo diz o seguinte: jamais poderia fazê-lo, Sócrates. Mas também, de outro modo, não poderia ser conhecida por ninguém. De fato, no próprio momento em que quem quer conhecê-la chega perto dela, ela se torna outra e de outra espécie. E assim não se poderia mais conhecer que coisa seja ela, nem como seja. E certamente nenhum conhecimento conhece o objeto que conhece se este não permanece de nenhum modo estável. Aí Crátulo responde: assim é como dizes. Então, o que Platão quer, né, dizer nesse texto aí sobre a sua teoria de conhecimento, né? Como conhecer as coisas, se elas são estáveis ou não são, onde elas estão e o que é possível conhecer e aonde conhecer. Então, na questão diz o seguinte: letra A. Para Platão, o que é em si e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, é a ideia, o ser verdadeiro e inteligível. Eu vou deixar isso aqui em stand-by, né? Já tinha dado um sinalzinho aqui para vocês, tá? E eu quero ver o que há de errado nas alternativas B, C e D. Vamos lá. Depois eu volto a explicar a para vocês. Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único que pode ser conhecido. Aí a gente já sabe que para Platão esse mundo das coisas sensíveis é um mundo de quê? Irreal, de engano, né? Então é um mundo das coisas falsas, das ideias falsas, ok? Então nesse caso ele não é o único, aqui ó galera, ele não é o único que pode ser conhecido. Na verdade, ele é parte do que pode ser conhecido e de muita forma, de certa forma, muito duvidoso, tá? Então essa alternativa é falsa, porque há um outro mundo que é o que? Aqui contrariando essa proposta, o mundo inteligível, tá?
que é o mundo que nós vamos ter as ideias verdadeiras. Letra C. As ideias, até aí tudo bem, diz Platão, estão submetidas a uma transformação contínua. Conhecê-las só é possível porque são representações mentais sem existência objetiva. Então, na verdade, o que acontece aqui nessa alternativa? Que é uma boa alternativa, né? Que é o seguinte, essas ideias aqui, quando ele diz assim, as ideias estão submetidas a uma transformação contínua, na verdade, não estão necessariamente submetidas a essa transformação contínua, tá? Então, é isso que vai fazer essa alternativa ficar falsa. Porque se você voltar ao texto, você vai perceber que a proposta do texto é conhecer o que deve ser conhecido sem haver essa transformação. Porque se você conhece algo que existe e haja essa mudança, aquele algo deixou de ser aquilo. De alguma forma, eu quero dar uma dica para vocês, Platão vai beber das fontes tanto de Heráclito quanto de Parmênides, falando sobre a questão do que permanece e do que não permanece, tá? Então, essas ideias verdadeiras, o que está falso aqui é justamente isso. Porque essas ideias que são as ideias verdadeiras, que é o que ele propõe, que estão lá no mundo transcendental, né, no mundo inteligível, elas não sofrem essas alterações. Elas vão sofrer as alterações no mundo sensível, que é o mundo material. E por isso elas se tornam falsas. Então, essa alternativa ela contradiz justamente o seguinte: se você quer conhecer o que é verdadeiro, isso está no mundo das ideias e não sofre transformações. Ok? Então, falso. Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da mesma maneira e que não nasce nem perece e que não pode ser captada pelos sentidos e que por isso mesmo cabe apenas aos... Ia muito bem a alternativa, galera. Ó. A alternativa ia muito bem quando entrou aqui aos deuses contemplá-la. Na verdade, ele vai trabalhar com o processo de reminiscência, tá? Que é a ideia da rememoração, então guarde isso aqui. E que não é uma exclusividade dos deuses, mas de todos os seres humanos quando faz esse resgate para as ideias verdadeiras. Ok, então? Tá claro? Então, é essa parte aqui que faz a alternativa D ficar falsa. Ok? Então, letra A. Para Platão, o que é em si e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, é a ideia. Então, ó, permanece, quer ver, ó? Permanece sempre da mesma forma, ó. Justamente o contrário daquilo que a gente viu na alternativa, ó. Estão submetidos à transformação na alternativa C. Propiciando o conhecimento, né? É a ideia. O ser verdadeiro e inteligível, o que é verdade no mundo inteligível. Então, a alternativa certa é a alternativa A, ok? Então, galera, na segunda questão que eu quero resolver para vocês, na verdade, eu escolhi uma questão dos sofistas, tá? Para a gente não perder o foco aqui. Que diz o seguinte, olha, aqui, ó. Segundo os sofistas, a persuasão, tá? Forma de convencimento significa o quê? Lembra, um instrumento por excelência do cidadão na sociedade democrática, tá? Uma forte candidata possibilidade, já dei um sinalzinho aqui para vocês, tá vendo? Tem por efeito apresentar a verdade. Então, os sofistas eram o quê, galera? E pensou legal aí, né? Na verdade, os sofistas eram relativistas. Então, vamos dizer que essa verdade absoluta, relatividade, tá? Ou, vou melhorar aqui essa palavra, não gostei, tá? Relativismo, beleza? Então, não existe essa verdade, falso. Deve servir para capacitar o exercício do estilo da escritura. Na verdade, a persuasão está relacionada e ligada à oratória, tá? Que é uma das características aí dos sofistas. É uma prática que corrompe o exercício da cidadania. Na verdade, para eles não seria uma prática que viesse a corromper, mas contribuir com o exercício da democracia e da cidadania, que é justamente o que está proposto na alternativa A. Ensinar a mentir. Então, para eles, na verdade, não era uma ideia de ensinar a mentir. Ainda que a gente leve isso em consideração como uma ideia de um pensamento que seja falso, né? Sofístico,
como a gente diz, uma mentira bem contada torna-se uma verdade, eles não tinham esse propósito de mentir, eles estão convencidos de que eles estão falando uma verdade, entre aspas, né, de uma forma diferente das demais opiniões. Então essa é a ideia. Eu não sei se ficou um pouco confuso, mas tá claro que não é mentira. Então a alternativa correta é a alternativa A, beleza? É um instrumento por excelência do cidadão na sociedade democrática, ou seja, promovendo aqui o debate e a discussão através da persuasão, contribuindo com a cidadania e a democracia ateniense. Tá bom? Então vamos para a próxima questão, próximo capítulo. Então, galera, capítulo 3, nós vamos pegar aqui agora duas questõezinhas rapidinho, tá? Vou tentar ser um pouco mais breve nessas duas aqui, sobre a teoria de Aristóteles, né? A ideia da teoria do conhecimento, como se dá o conhecimento, e a outra questão é sobre o telos, a finalidade das coisas, né? A ideia de que tem aquela relação que eu falo para vocês entre política, ética e o ser feliz, que é a questão do meio termo, tá? Que ele propõe na sua teoria. Essa questão de número 3 aqui, capítulo 3, diz o seguinte: de acordo com a ontologia significa, né, a teoria do conhecimento em Aristóteles, ontor-ser, tá? Aristotélica diz o seguinte, texto: após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um destes objetos, deve-se mostrar em relação ao primeiro como em cada predicação o objeto se diz em relação àquele. Na verdade, se trata daquela relação entre o que é matéria e forma, ato e potência, né? Então, talvez o texto não ajude tanto a vocês a chegar à conclusão, porém, a própria pergunta da questão diz o que ela quer. Qual é a teoria do conhecimento, a formação da teoria do conhecimento nessa ontologia do ser, né, em Aristóteles, tá? Alternativa A. A metafísica é a filosofia primeira, porque é a ciência do particular, do que não é nem princípio nem causa de nada. Então o que faz a alternativa ficar errada aqui, ó, é exatamente as palavrinhas não e nem que torna essa alternativa falsa. Vem muito bem a questão, porém, que é justamente o princípio e a causa de todas as coisas, né? Opção B. A opção B diz o seguinte: o primeiro entre os modos de ser ontologicamente é o acidente, é por acidente. Isto é, diz respeito ao que não é essencial. O que está falso nessa alternativa, galera, não é que esse acidente não é essencial, isso é verdadeiro, mas ele não é o primeiro, ele não é circunstancial, tá bom? O primeiro é justamente a ideia da essência das coisas, o que é essencial e não acidental. Então a alternativa é falsa. A substância é o princípio e a causa de todas as categorias, ou seja, do ser enquanto ser. Por que essa é verdadeira? É justamente a ideia de contrapor, ou está justamente o contrário da alternativa A. A substância, tudo que existe é uma substância, e para que outra coisa exista, ela depende dessa coisa anterior. É a relação que eu falei para vocês de ato e potência, ok? Então, é justamente isso aí, perfeito. A substância é o princípio metafísico, tal como exposto por Platão em sua doutrina. É justamente o contrário. Então, o que faz a alternativa D ficar errada não é isso aqui. Platão não propõe isso, porque não é exatamente essa substância, mas vimos na questão anterior, a ideia para Platão. Então, a alternativa é falsa. Beleza, então? Aí agora nós vamos para a segunda questão desse capítulo. Essa segunda questão ela trata justamente do que eu falei no início da análise, né? Sobre a questão do meio termo. Como eu devo agir para chegar ao que eu quero. Naquela ideia do arete, da excelência, né? De me encontrar com as coisas, do que eu sou, do que eu nasci para ser, que o universo ele é finito e harmônico para Aristóteles. Então a gente precisa agir de uma forma correta, buscando sempre o bem comum, buscando esse arete, essa excelência pelas coisas, até alcançar a eudaimonia e assim alcançar a felicidade. Então vejamos a questão. Com base nessa afirmação, a gente vai ler, né? E em seus conhecimentos sobre a obra de Aristóteles, assinala a alternativa correta. Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles propõe a ideia de que a virtude é a disposição para buscar o meio termo. Até aqui, beleza, é isso mesmo. Ou a justa medida entre o excesso e a falta em determinada conduta. O que ele fala? Que todo excesso ou falta são vícios e para ele
isso devem ser o quê? Superados. E como é que eu supero os vícios? Buscando o meio termo. Aí eu tenho exemplos. Coragem, covardia, temeridade e coragem, covardia e temeridade juntos. Então vamos analisar aqui. Para Aristóteles, a coragem é o justo meio entre covardia e temeridade. Então, covardia é um extremo, né? E temeridade um outro extremo. Vamos lá. A covardia é o justo meio ou meio termo entre temeridade e coragem, ok? E temeridade é o justo meio entre coragem e covardia. Coragem, covardia e temeridade não são termos que se relacionam à ética. Então, das opções que a gente poderia eliminar de cara é essa, porque na verdade são meio termos sim, tá? Porém, vamos analisar, isso aí você teria que ter claro, uma ideia, né, terminológica aqui, o que é coragem, o conceitual, o que é coragem, o que é covardia, o que é temeridade, para você tomar a decisão, porque você tem as três palavras distribuídas aqui entre extremos e meio termo. Então, qual seria a opção correta, não é isso? Então, o que fica claro aqui é que, nesse caso, talvez para vocês, a grosso modo, coragem e covardia são duas palavras comumente utilizadas, então dá para você entender. Então, talvez a maior dúvida seria na palavra temeridade. E o que é temeridade? Temeridade é justamente uma espécie de ousadia extrema, né? Pode ser conceituada assim, destemor, bravura, é um excesso de coragem. E covardia é justamente o oposto. Então a melhor opção, galera, era isso aqui. Então talvez a maior dúvida poderia surgir justamente nesse termo aqui, temeridade, tá bom? Aí sendo assim, eu finalizo aqui o capítulo 3 com vocês. Bora para a próxima questão? Vamos agora para o capítulo 4, galera. Uma questão aqui também da UFU, tá? Sobre Santo Agostinho. Então vamos para a pergunta aqui. Considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode perceber, né? Então o que tem as informações seguintes? Vamos lá. Segundo o texto abaixo de Agostinho de Hipona, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à parte, independente de Deus, mas residem na própria mente do Criador. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de serem criadas. Então, qual é o contexto aqui? Tudo criado por Deus que volta para Deus. Então, um princípio totalmente cristão, tá? Vamos ver algumas coisas aqui, algumas características nas alternativas para a gente ver qual é a melhor opção. Letra A. Que Agostinho, então, considerando as informações acima, pode afirmar que se pode perceber que, né, que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo. Então, ele não modifica, ele as defende, né? Ele vai fazer um ajuste aqui entre as ideias platônicas e o cristianismo. O que ele muda são as ideias platônicas. Então, a fim de que essa seja concordante com a filosofia de Platão. Na verdade, é o contrário, galera. Ó. É de Platão para o cristianismo e não o inverso. Então, falsa, beleza? Aqui que a gente tem aqui. Uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória à fé cristã. No caso de Santo Agostinho, ela não é contraditória, ela é complementar, tá? Ele toma por base. Das escolas que ele passou, uma das escolas foi a neoplatônica, né? Além da escola cética, etc, tá bom? C. A influência da filosofia platônica sobre Agostinho, até aqui tudo bem, mas esta é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. Então, o que essa opção C faz? Ela inverte a proposta da opção A, né? Então, é modificar o pensamento de Platão para se encaixar na proposta da doutrina cristã. Então, essa é a opção. Uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral. Na verdade, forçou a barra aqui, porque, na verdade, não é uma crítica violenta, tornando-se um cristão teólogo puro, afastado da filosofia, do pensamento filosófico. Ele é um filósofo cristão que vai partir do princípio, né, de uma influência platônica, para a partir daí
adequar essa orientação, esse raciocínio de Platão à doutrina cristã. Beleza? Então, fechamos aqui essa questão do capítulo, bora para a próxima questão. Então, galera, vamos para a questão do capítulo 5 de São Tomás de Aquino, tá bom? É o seguinte, o que diz a questão? Sobre as 5 vias da prova da existência de Deus, elaborada por Tomás de Aquino, assinala a alternativa incorreta, ok? Então, vamos tentar ler o texto para ver o que o texto pode nos ajudar. Leia com atenção o texto a seguir. Nos 3 primeiros artigos da segunda questão da Suma de Teologia, que é uma das principais obras de Aquino, tá? Tomás de Aquino discute sobre a existência de Deus. Suas conclusões são: a existência de Deus não é autoevidente, sendo preciso demonstrá-la. Ou seja, buscaram procurar explicar a existência de Deus de uma forma racional, e ele faz isso, galera, lá pelas propostas, ou pelo propósito, né? Pela indicação de Aristóteles, quando ele fala sobre a proposta da explicação da existência de Deus, né? Das causas da existência de Deus. A existência de Deus, no 2. A existência de Deus não pode ser demonstrada a partir de sua essência, pois isso ultrapassa a nossa capacidade de conhecimento, que significa é impossível o ser humano conhecer a essência de Deus, ela não pode ser alcançada, mas existe uma essência divina, pura, eterna e imutável, tá? 3. A existência de Deus pode ser demonstrada, contudo, a partir de seus efeitos, demonstração que, né? Isto é, a partir da natureza criada, podemos conhecer algo a respeito do seu Criador. Aí é aquela teoria que eu te falei, né? Voltando ao raciocínio de Aristóteles, do princípio de todas as coisas. Se tudo que existe foi criado a partir de um primeiro motor propulsor, né, que vai dizer que é o primeiro motor imóvel de Aristóteles, e aqui o primeiro motor também para Aquino. Então você segue uma cadeia sequencial, né, aí de surgimento das coisas. A partir disso, ele desenvolve 5 argumentos ou 5 vias, segundo as quais se pode mostrar a partir dos efeitos que Deus existe. Então, já falamos sobre isso na nossa aula, e vamos ver agora qual é a melhor opção aqui, que na verdade é a opção incorreta, tá? A observação aqui é a incorreta. Nos argumentos de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, pode-se perceber a influência dos escritos de Aristóteles no pensamento. Verdadeiro, acabei de falar sobre isso. Segundo a prova teleológica, né, que foi ali na Suma Teleológica dele, tudo que obedece a uma finalidade pressupõe a inteligência que o criou com tal finalidade. Isso aparece aqui, galera, ó, vamos dizer assim, no trecho 2 do texto, tá? Dessa capacidade de Deus de criar todas as coisas a partir da sua essência e da sua percepção. E quando você olha para trás, você vai perceber que esses efeitos, ou que tudo que é criado, parte de um Criador, que nele mesmo existe tudo isso. Então vamos lá. Como o carpinteiro em relação a uma mesa. Ora, isso aí é uma das 5 vias, né? Que é lá em Aristóteles, seria, lembra daquela ideia que eu dou na aula do exemplo da estátua? Seria o sujeito que cria todas as coisas, né? Que é uma das causas de Aristóteles. Que em Aristóteles seria a causa eficiente, entendeu? Que é aquele sujeito que vai criar as coisas para uma finalidade. Só retomando, de Aristóteles seria causa material, formal, eficiente, final, e aqui essa opção se apropria disso, né? O sujeito que faz o objeto, tá? Então, ora, percebemos a finalidade no universo, todas as criaturas têm uma finalidade, isso aqui é o telos, que é a última causa, que é a causa final, para que tudo foi criado. Logo, Deus é o princípio que dá essa finalidade ao universo, ou seja, para aquele que ele criou cada coisa, e cada coisa tem uma finalidade, esse universo harmônico e finito. Segundo a prova que se baseia no movimento, Deus é considerado o motor imóvel, correto. Ele é o primeiro motor imóvel, mas que move todas as coisas, isto é, como a causa primeira do movimento, que percebemos no mundo, que estava certo, né? E deve ser imóvel para evitar o regresso ao infinito. Exatamente, galera. Por que ele é imóvel? Porque se ele é móvel, alguma coisa o teria criado. Então, como ele é causa criadora de todas as coisas, ele tem que ser imóvel, verdadeiro.
Qualquer pessoa que consiga compreender os argumentos das 5 vias conhecerá com certeza evidente a essência de Deus. A essência de Deus, tá? Aqui, ó, no tópico 2. No tópico 2, a essência de Deus ela é impossível de ser conhecida. Então, a opção é falsa. Como que é incorreta, nossa opção seria essa. Beleza, então? Ainda no mesmo capítulo, nós vamos responder uma questão aqui da UEL sobre Maquiavel, que estava nesse mesmo capítulo. Tá? Então, vamos adiantar aqui. A questão é a seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinala a alternativa correta. Então, vamos para o texto. O texto diz o seguinte: a República de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o Reino de Nápoles ao sul, os Estados Papais e a República de Florença no centro formavam ao final do século XV o que se pode chamar de mosaico da Itália, sujeita a constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse cenário, o florentino Maquiavel desenvolveu reflexões sobre como aplacar o caos e instaurar a ordem necessária para a unificação e a regeneração da Itália. Então, o que temos aqui? Mais uma vez, com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinala a alternativa. Então, o que Maquiavel propõe é um caminho de unificação da Itália a partir do trabalho de um governante maior, que seria o príncipe, para depois, claro que é uma espécie de monarquia, obviamente, para depois você ter uma Itália democrática. Então a proposta é essa, e a gente sabe que a base de tudo isso é a relação entre a ética e o rompimento da influência da igreja, né, nas questões políticas do Estado. Então vamos ver o que tem aqui de correto. A anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um príncipe que age segundo a moralidade convencional cristã. Então, duas coisas aqui que força a barra. Primeiro, a questão da anarquia e da desordem como uma forma de ação do príncipe, e também a defesa de uma moralidade convencional e cristã. Pelo contrário, essa moralidade ou essa moral do príncipe, ela não pode ser pessoal, né, individual, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser para a ação do bem da sociedade, claro que esse bem abre aspas aí, e rompe aqui com a questão da moral cristã. Então, falsa. A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a barbárie, mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita. Essa é uma boa opção. Vamos ver por que as outras estão erradas, tá? Que até contraria um pouco essa questão da desordem. É uma busca pela ordem, né? Pela organização, pela ação do príncipe. Letra C. A história é compreendida como retilínea, portanto, a ordem é resultado necessário do desenvolvimento e aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita. Na verdade, ele não propõe isso, né? E a história não é necessariamente uma construção retilínea onde as coisas vão acontecer de uma forma constante, permanente, progressiva, sem que haja uma alteração, uma harmonização, um controle ou descontrole em algum momento em alguma sociedade. Ok? D. A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante da materialização da vontade superior e divina. Essa vontade não é superior e divina, essa vontade ela é humana. Começa a nascer aqui, tá? A ideia do humanismo e da ação individual do sujeito, de cada um responsável pelos seus atos e ações, inclusive a escolha dos governantes. Há uma ordem natural e eterna, então essa ordem não é natural, existe uma desordem, inclusive o próprio texto promove aí uma espécie de desordem entre os reinos separados aqui da Itália. Porém, a proposta é que o príncipe coloque ordem nisso, em todas as questões humanas e em todo fazer político. Olha só, uma forte influência aqui, né, de um pensamento clássico anterior, de modo que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão. Ou seja, é como se nada modificasse, tá? E tudo fosse muito perfeito, inclusive no campo político. Jamais Maquiavel falou isso, passa longe da cabeça dele. Ele sabe que essa instabilidade, essas desordens, elas vão acontecer e que o propósito é que o governante coloque tudo em ordem. Beleza? Então tá aí a alternativa B, é a nossa melhor opção, tá bom? Vamos para o próximo capítulo.
Então, galera, bora para a nossa última questão, tá? De revisão por hora, que é o capítulo de número 6, sobre aqui agora René Descartes, foi nossa última aula, tá bom? É uma questão da UEL. Diz o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento cartesiano, é correto afirmar. O texto diz assim: considerei, em geral, o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e certa, pois como acabara de encontrar uma proposição que eu sabia sê-lo inteiramente, pensei que deveria saber igualmente em que consiste essa certeza. E tendo percebido que nada há no penso logo existo, que me assegure que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Pensei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. Então esse trecho fica bem evidente a proposta de Maquiavel sobre a sua teoria do conhecimento, né, que é a ideia da dúvida metódica que nós utilizamos. Colocar tudo em dúvida até que eu encontre algo que não seja questionável ou que seja indubitável, inquestionável. Letra A. Para Descartes, a proposição penso logo existo não pode ser considerada como uma proposição indubitavelmente verdadeira. Então, o não aqui, ó, faz a alternativa A ficar falsa, ok? B. Embora seja verdadeira, a proposição penso logo existo é uma tautologia inútil no contexto da filosofia cartesiana. Neste caso aqui, é necessário que você tivesse uma noção ou soubesse o que é a ideia, né, o conceito da palavra tautologia, que significa mais ou menos uma repetição de uma mesma ideia por meio de palavras diferentes. Então é uma espécie de redundância, entendeu? Tipo entrar para dentro, uma coisa assim. Nesse caso aqui, então isso torna falso, porque o Descartes não trabalha com essa ideia dos contrários, ou de uma redundância, ou de uma repetição para se chegar à verdade, né? Você vai eliminar, como a gente viu no propósito dele, né, no seu método, para chegar a uma verdade absoluta. C. Tomando como base a proposição penso logo existo, Descartes concluiu que o que é necessário para ter uma proposição qualquer, para que uma proposição qualquer seja verdadeira, é que ela enuncie algo que possa ser concebido clara e distintamente. Olha, galera, essa é uma boa opção, tá? Vamos ver por que as outras talvez estejam erradas aqui. Descartes é um filósofo cético. Então, eu disse a você, tem um quê de ceticismo, mas ele não é um filósofo cético, tá? Por quê? Porque ele procura uma verdade. Lembra da nossa aulinha? Ele procura uma verdade, então essa é falsa. Tomando como exemplo a posição penso logo existo, Descartes concluiu que uma proposição qualquer só pode ser considerada como verdadeira se ela tiver sido provada com a base da, ó galera, experiência. Então, como ele é um racionalista, ele contraria isso. Você vai usar no lugar da experiência a razão. Então, a nossa melhor opção mesmo é a opção C. Finalizamos por aqui a nossa revisãozinha com as correções. Espero ter contribuído com vocês. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Um abraço.